Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, eu quero colocar a Marília, minha filha, na palma das tuas mãos. Quero pedir a unção do Espírito do Senhor sobre ela ao ministrar esta palavra. Que o Senhor venha guardá-la de toda seta, de todo dardo inflamado do diabo. Que ela seja a boca de Deus sobre a nossa vida nessa tarde. Senhor, guarda o Isaac, guarda o Daniel, guarda tudo que tem o nome da tua serva nesta terra. Esconde, cerca ela com a muralha de fogo, com a redoma de fogo do Senhor. Que o Senhor possa fazer através dela nessa tarde algo muito especial em nossos corações. Eu te agradeço e te louvo pelos filhos que o Senhor tem me dado, pela cobertura do teu sangue sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha nora, o meu genro, o meu neto. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem guardado com a muralha forte e poderosa. Sê com ela nesta tarde, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, minhas queridas. Que a paz do Senhor esteja sobre cada uma de vocês nessa tarde. Amém? Você pode dizer assim comigo? Levante as suas mãos assim aos céus e diga assim: hoje é o dia em que o Senhor Jesus escolheu para reconstruir os meus muros, a minha casa e a minha família. Você crê nisso? Amém? Grande responsabilidade, né? A minha hoje. Pregar no lugar de uma grande mulher de Deus, que é minha mãe. E quando a Patrícia falou comigo, perguntou se eu poderia, né? Falou assim: Marília, eu acho que sua mãe não se sentiria tão honrada, né? Normalmente tudo é sempre a mesma coisa, se as pessoas falam, prestam homenagens, os filhos falam, né? Mas nada melhor do que você trazer a palavra de Deus honrando a vida da sua mãe. E hoje eu quero falar para vocês sobre isso. A gente vai falar sobre muros que às vezes foram destruídos, foram despedaçados, foram destroçados nas nossas vidas. E eu acho que hoje eu não estaria aqui em cima desse púlpito, eu não teria um ministério que eu tenho, se não fosse a vida da minha mãe, se não fosse a vida do meu pai, se não fosse o lar que eu tive dentro da minha casa, se não tivesse pais tão sábios e pais que investiram no meu ministério. Quem não me conhece, levanta a mãozinha assim para mim. Muita gente. Então, deixa eu me apresentar para vocês, então. Eu me chamo Marília, eu tenho 26 anos de idade. Eu sou casada com o Daniel. Nós vamos fazer 5 anos de casados. Nós temos um filho de 1 ano, que é o Isaac. Cadê ele? Estava aqui, ó. Aqui, aquele ali, ó, com a tia Marina. Nós tivemos esse grande presente de Deus há 1 ano atrás, né? O Isaac nasceu. E eu sou, aqui na Catedral da Família, eu sou ministra de louvor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que está sobre a minha vida. Deus me permite exercer esse ministério tão lindo que eu amo desde que eu era criança. E isso só pôde se realizar porque eu tive pais que acreditaram no meu ministério. Desde quando eu era bem pequena, eu me lembro lá na Betel, que era a igreja que nós fazíamos parte, eu participava de coral infantil, né? Minha mãe me colocou em aula de canto, depois me colocou em aula de teclado, tentou até aula de violão. Assim, o instrumento ainda não saiu não, gente, mas a voz saiu pelo menos. Mas quem sabe vai sair ainda. Eu não desisti do instrumento ainda não. Eu quero tocar um teclado ou um violão. Violão é mais difícil por causa dos dedos, mas eu vou tocar um teclado, pelo menos. Então, eu tive uma família que investiu muito no meu ministério, que acreditou muito sempre em mim, no Murilo, que é meu irmão, que também é levita do Senhor. Infelizmente, hoje, pelo tempo, ele não pode estar
aqui na igreja, né? Aqui em Goiânia, porque ele mora em Brasília, mas nós dois sempre tivemos muita bênção de Deus sobre as nossas vidas através dos nossos pais. Então, eu queria te agradecer, mãe, por tudo que você investiu no meu ministério, por você ser a mãe que você é. E se eu posso estar aqui hoje, é que com certeza eu posso estar falando de uma coisa que eu vivi dentro de casa. Se tem uma coisa que eu aprendi muito, muito bem, foi isso, queridas. Que eu nunca vou falar, nunca vou dizer daquilo que eu não vivo. E hoje, quando eu subo para ministrar louvor aqui na igreja, eu sempre tenho isso no meu coração. Eu digo, Deus, não me deixa falar nada que eu não esteja vivendo, porque a hipocrisia não faz parte do meu caráter. Se tem uma coisa que eu detesto, que eu odeio, que eu repudio, é a hipocrisia dentro da igreja, nas pessoas. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha casa, porque se teve um muro que foi muito bem estruturado, foi da minha família, foi da minha casa, de amor, de carinho, de respeito, de responsabilidade. E esses muros foram muito bem erguidos. E hoje eu quero falar sobre isso com você. E quando eu estava procurando sobre o que dizer, né? Procurar na palavra de Deus sobre muros edificados, construção de muros, eu não pude deixar de me lembrar de Neemias. Quantos conhecem a história de Neemias? Neemias, antes de falar da história de Neemias, eu quero dizer para você aquilo que está na palavra de Deus, aquele versículo que nós lemos de Salmo, que diz que haja paz nos teus muros e prosperidade nos teus palácios. É isso que nós queremos que aconteça aqui nessa tarde, que haja paz dentro dos teus muros e que haja prosperidade na tua casa, em tudo que você colocar as suas mãos. E muros, minhas queridas, significam proteção, significa uma cidade que não tinha muros, era uma cidade que estava totalmente desprotegida, vulnerável a ataques de inimigos, era uma cidade que estava vulnerável a ataques de outros povos, de outras nações, de outros reinos. Uma cidade sem muros era uma cidade que o seu povo não respeitava mais o seu Deus, as pessoas não acreditavam mais, e essa era a situação que estava Jerusalém, na época em que Neemias foi para lá. Neemias, ele era copeiro do rei. Esdras começou, na verdade, Esdras e Neemias andaram muito juntos, começando uma grande obra para reconstruir a cidade de Jerusalém. Para aquelas que não sabem, que havia sido saqueada, havia sido destruída. Algumas pessoas, muitos dali foram exilados na Babilônia, porque estava sendo comandado ali pelo domínio babilônico Jerusalém durante, eu acho que 70 anos, né, que eles ficaram exilados. E o livro de Esdras e Neemias nos conta desse regresso do povo para a cidade de Jerusalém. E Esdras foi um homem que foi usado como profeta para erguer o altar daquela cidade, para reerguer o templo daquela cidade. Já Neemias foi usado por Deus como um homem para ser governador daquela nação. Ele foi um homem que ajeitou tudo socioeconomicamente, e ele foi usado por Deus para uma obra muito maior, e é o que nós vamos relatar aqui hoje, que foi para reerguer os muros de Jerusalém. Então Jerusalém estava nesse estado, estava destruída, os seus povos estavam exilados, estava tendo miséria naquela nação, e Neemias estava lá no seu palácio. Ele era copeiro do rei. Copeiro do rei é uma função de muita responsabilidade. Ele era de extrema confiança do rei. Ele era um homem que tinha livre acesso ao rei. Neemias talvez estava num momento ali da sua vida que o palácio estava muito bom para ele. Copeiro do rei tem certas regalias, tem certas mordomias, ele vivia em um palácio. Só que existia algo dentro do coração de Neemias. Existia uma Jerusalém dentro do coração de Neemias. Neemias estava no palácio, mas Jerusalém não saía de dentro dele. E o que Deus me falava hoje, quantas de nós vivemos dentro de um palácio
Estamos com uma posição de Neemias, sendo privilegiado, vivendo em riquezas. As pessoas olham para você e veem talvez você vivendo dentro de um palácio, vivendo talvez dentro de uma casa harmoniosa, dentro de uma família bonita, estampada, tão linda. Nossa, eles são um casal tão bonito, eles têm filhos tão bonitos. Mas ninguém sabe a Jerusalém que está dentro de você. Ninguém sabe o que você precisa reconstruir para poder viver dignamente dentro do seu palácio. Neemias, ele poderia ter se conformado, ficado ali naquele palácio. Mas quando ele recebeu o seu irmão e outros povos de Judá, que ele perguntou: como vai Jerusalém? Como vai as pessoas que estavam exiladas? Como está essa nação? E eu quero ler com você o que Neemias escutou. Em Neemias 1, 2 ao versículo 4, se você quiser, abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Neemias 1, a partir do verso 4, diz assim: que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu, Neemias dizendo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ao saber daquela resposta que ele teve, ao saber daquela notícia, ele talvez tivera várias reações que ele poderia ter naquele momento. Mas Deus, ele é tão simples, tão grande ao mesmo tempo, que ele tenta aproximar cada vez mais os profetas da Bíblia do que nós vivemos hoje. Neemias não era diferente de mim e de você. Neemias sofria. E o que a Bíblia diz? Que o que ele fez? Ele se assentou e ele chorou. O coração dele estava tão contrito que ele não pôde esconder a sua fraqueza, a sua contrição do seu coração perante o rei. Talvez muitas de nós teríamos a mesma atitude de Neemias, quando descobrimos que alguma coisa está acontecendo dentro da nossa casa, que algum muro foi destruído dentro das nossas famílias, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério. Eu não sei como tem estado a sua vida nesses dias, eu não sei como tem estado o seu casamento, eu não sei como tem estado a sua família, os seus filhos, o seu ministério, a sua casa, eu não sei. Mas talvez você hoje esteja na posição de Neemias, que você quer se assentar e você quer somente chorar. E você quer dizer: Deus, tem misericórdia de mim, do meu povo, da minha casa, da minha nação. Mas a Bíblia diz que Neemias não parou aí, ele não ficou prostrado, ele não ficou parado, chorando, se lamentando. Não demoraram 4 meses, Neemias se levantou, tomou uma posição e foi falar com o rei. E quando ele chegou na frente do rei, a Bíblia diz que ele não pôde esconder o quão triste estava o seu coração, e que o rei logo percebeu e perguntou: homem, o que aflige o seu coração? E ele contou para aquele rei que ele precisava voltar para a sua cidade, que ele precisava reconstruir aquele povo, aqueles muros que foram destruídos. E ele teve, por causa da sua ousadia e porque ele saiu da sua zona de conforto, ele teve a aprovação daquele rei, e Neemias voltou como governador para Jerusalém. É isso talvez que é diferente entre Neemias e muitos de nós, que nós às vezes nos lamentamos, choramos, pedimos misericórdia ao nosso Deus, mas poucos de nós temos o que aquele homem teve. Ele se levantou, ele saiu do seu opróbrio, ele saiu do lugar que estava muito bom para ele tirou aquela máscara que escondia o que ele vivia de fato,
Ele chegou ao rei, abriu o seu coração. E ele disse: eu tenho que voltar para Jerusalém, porque é lá que eu tenho que reconstruir os meus muros. Deus te convida hoje, minha querida, a sair desse palácio. Vai para Jerusalém. Lá é o lugar do caos, da miséria. É o lugar onde os seus problemas estão expostos. Mas é lá em Jerusalém que o Senhor Jesus vai reconstruir os seus muros. É talvez o lugar da sua dor, da sua vergonha, do seu fracasso. É nesse lugar que Deus quer te encontrar. E Ele quer dizer para você: tira as suas armaduras, deixa as suas máscaras de lado. Vem para Jerusalém, porque eu com você vou erguer estes muros. E essa cidade não vai ser mais abalada. Eu não sei os muros que precisam ser reerguidos na sua vida, mas eu sei de um muro que, se você não erguê-lo muito bem, talvez você não consiga erguer os outros. Que é o muro da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de Elias. Elias, antes de ir para a guerra, antes de afrontar ali os soldados, Elias sabia que ele precisava reconstruir o seu altar com o Senhor. Antes de sair para guerrear, ele sabia que ele precisava voltar e reconstruir o altar que havia sido quebrado. Eu quero dizer para você que não tem como você ver a glória e a presença de Deus em altares quebrados. Se o seu altar estiver quebrado hoje, nessa tarde, eu convido a você a se levantar hoje de onde você está e não aceitar essa situação a qual você se encontra. Não é isso que o nosso Deus tem para nós. O que Ele tem para mim e para você é intimidade. O que Ele tem para mim e você é intimidade com Ele. É que nós cresçamos e prossigamos em conhecê-lo dia após dia. Não aceite essa situação que você se encontra. Será que você pode levantar as suas mãos comigo? E diga: Senhor, me ajuda ao restaurar os muros da minha intimidade com o Senhor. Ajude-nos, Deus. Muitas vezes nós não vemos a revelação divina do poder de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Porque nós estamos desprotegidos pelo muro, que é o muro da intimidade com Deus, que é o muro do seu espiritual, da sua vida espiritual com Deus. E se você está sem esses muros, se você está com esses muros quebrados, se você está frio espiritualmente com Deus, infelizmente você está aberta a ataques do diabo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se tem algo que nós, principalmente nós, mulheres, nós precisamos ser, é colunas fortes dentro das nossas casas. Colunas de oração, de intercessão. Mulheres que são fortes, mulheres que oram, mulheres que têm discernimento de Deus. A chance, minha querida, de você ter um casamento destruído, uma família destruída é muito pouca. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. E onde você for, onde você colocar as suas mãos, o Senhor Jesus está na frente. Mas quando nós estamos longe, quando nós estamos distantes, parece que o Espírito Santo de Deus está tão longe. Você ora e não vê nada acontecendo dentro da sua família. Você ora e não vê nada acontecendo no seu casamento. Você ora e os seus filhos continuam do mesmo jeito. Você ora e o seu ministério continua frio do mesmo jeito. Quero te dizer que tem alguma coisa errada se isso está acontecendo com você. Porque não existe nada que não se resolva quando nós dobramos os nossos joelhos com o nosso coração contrito e verdadeiro diante de Deus, que Ele não resolve e não entra na nossa causa. Quantas querem ser renovados por Deus nessa tarde? Diga aleluia. Se a nossa cidade não tem muros, não tem dono, essa cidade está vulnerável
a um atrativo ataque do inferno. Às vezes nós vemos tantas coisas acontecendo em tantas casas, em tantas famílias, tantos lares que tinham tudo para dar certo, tantos casamentos que tinham tudo para dar certo, e você olha e pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu com este homem? O que aconteceu com essa mulher? Quando você vai ver, eles perderam a essência, que está lá na base, que inicia qualquer tipo de relacionamento, seja entre homem e mulher, seja com Deus, que é a vontade de não sair dos pés do Senhor, que é reconhecer o quanto eu sou ruim, o quanto que sem Deus eu não tenho valor algum. Aí eu começo a achar que eu sou boa demais, que eu sou bom demais, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ir frequentar lugares onde eu quiser, eu posso deixar de vir à igreja, eu posso deixar de orar, eu posso deixar de cantar, de adorar. E aí o diabo, minha querida, está, a Bíblia fala que ele está onde? Ao nosso derredor. Se hoje nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou boa, não é porque a pastora Cássia é boa, não é porque a pastora Marisete é boa, não. É porque Deus tem misericórdia mesmo. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Como é bom ter a misericórdia de Deus sobre nós. Você pode agradecer aí no seu lugar? Agradeça a Deus pela misericórdia dEle na sua vida, na sua casa. Porque nós estamos aqui hoje, porque nós não fomos consumidos, porque o diabo ele não conseguiu nos atacar, não conseguiu nos derrubar. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas nossas famílias. Em Neemias 2:17, diz assim: então lhes disse, obrigada, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Em Neemias 2:18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Às vezes você está olhando hoje, você olha para o lado, você vê um muro cheio de brechas na sua vida. Você olha talvez para a sua casa e o muro não está totalmente fortalecido. Não sei, às vezes é o teu marido que não se converteu ainda ao Senhor, às vezes são os teus filhos, às vezes é o teu ministério, às vezes a tua vida sentimental não está completa, está meio balançada, você está decepcionado, você está tão cansada, e você olha e fala: esses muros vão cair. Eu estou aqui hoje pela misericórdia. Eu sei que hoje tem mulheres aqui dentro que entraram aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque disseram assim: eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não tenho mais forças para ir, eu não acredito mais que Deus possa fazer algo por mim ou pela minha casa. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, querida, não desista. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família, dos seus filhos, que são projetos de Deus. Hoje eu entendo que a maior função minha aqui na terra, e uma das mais importantes, é levar a minha casa para o céu. É levar os meus filhos, o meu marido, a minha família a povoar o reino dos céus. E se você sair daqui hoje entendendo isso, você vai ter uma postura diferente dentro da sua casa. O seu maior papel aqui não é ser rica, não é juntar talentos, não é juntar riquezas, não é mostrar os seus dons, mas é você e a sua casa subirem salvos para os céus. Como você tem sido dentro da sua casa? Será que os seus filhos têm orgulho de você, mãe?
Será que os seus filhos podem subir aqui hoje e retratar a sua vida? Podem dizer do que você é aqui na igreja, do que você é dentro da sua casa? Você tem sido uma mulher sábia ou você tem sido uma mulher rixosa, tola, que tem levado a sua casa para o abismo? Hoje Deus, o Senhor Jesus, te convida a se levantar e ser uma mulher segundo o coração de Deus. Os seus filhos têm que ver em você o reflexo do amor de Cristo. A sua casa tem que ter paz. Às vezes nós vemos muito, infelizmente isso acontece. Muitas pessoas são tão usadas por Deus, mas dentro de casa, querido, não existe paz. Não existe harmonia entre filhos, entre pais. Os filhos se envergonham dos pais que têm, porque dizem na igreja são muito bonitos, mas aqui dentro de casa vivem desrespeitando um ao outro em palavras, vivem tendo falta de paciência, não tem uma palavra de qualidade com os filhos, não tem um tempo de qualidade com os filhos. Se tem algo que eu posso dizer, mãe, tem quanto tempo a senhora é pastora? 18 anos. 8 anos, que a minha mãe e meu pai são pastores. E se tem algo que eu sempre vi, acho que isso fez toda a diferença na nossa casa. Eles sempre foram pastores todo esse tempo. Mas o rebanho mais especial, em primeiro lugar deles, éramos nós. Éramos eu e o Murilo, nunca foi a igreja. Nunca foram os compromissos fora. Nunca foram os amigos, nunca foram o trabalho. Eles apacentavam fora, mas as ovelhas mais importantes éramos nós. Será que os seus filhos têm sido a prioridade na sua vida? Será que os seus filhos são as ovelhas mais importantes do seu rebanho? Ou eles já estão dispersos? Ou eles estão tão longe de você que você não consegue mais enxergar? Que Deus tenha misericórdia de nós nessa tarde. Eu peço todos os dias a graça e a misericórdia de Deus para que eu consiga dar ao meu filho, ao Isaac, pelo menos aquilo que eu recebi dos meus pais. Que o meu filho seja prioridade na minha vida. Que nunca nada seja melhor ou mais importante do que o meu casamento, do que o meu filho. Se nós entendermos isso, muita coisa vai ser diferente. O Senhor nunca disse que as obras, que a igreja estava em primeiro lugar. Ele disse que Ele, depois a sua casa e depois a igreja. Não deixe que os compromissos do dia a dia, que os compromissos até da igreja mesmo, se tornem tão grandes que a sua família esteja tão distante de você. Essa tarde é tarde de Deus reconstruir as famílias. É tarde de Deus reconstruir os casamentos. Eu vejo que hoje o maior ataque de Satanás são dentro das famílias, são dentro dos casamentos. Nós temos um grupo aqui na igreja de casais, de jovens casados, e a gente está com o pastor Carlos e a Gil, acho que vai fazer 2 anos. Foi antes de eu engravidar que a gente entrou, 1 ano e meio pelo menos tem. E ali a gente vê tanta coisa, a gente acha que são pessoas que são casadas há muito tempo, que têm problemas, que têm grandes problemas, que se separam. A gente vê ali pessoas que se casaram às vezes 1 mês, 2 meses, e já chegam ali com uma tristeza tão grande no olhar que você fala, meu Deus, era para estar em lua de mel. Por que está tão triste assim? Por que está tudo tão ruim? Nós temos mulheres solteiras aqui hoje, que não se casaram ainda. Quero dizer para vocês hoje, peçam a Deus o discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós vemos que moças se casam errado por causa de falta de intimidade com Deus.
Porque a intimidade com Deus nos faz enxergar aqui, ó, na frente de nós, aquilo que é bênção e aquilo que é maldição, aquilo que não é de Deus e aquilo que é de Deus. Moças, eu profetizo sobre as suas vidas nessa tarde, que Deus tem o melhor para vocês, Deus tem o melhor para a casa de vocês, Deus tem o melhor casamento. Acreditem sim, eu tenho 26 anos, eu sou jovem como vocês, às vezes muito mais jovens do que muitas de vocês. E eu posso dizer que eu acho que a segunda coisa que eu fiz melhor na minha vida foi ter me casado com Daniel, porque Deus me honrou em tudo. Deus me deu uma casa linda, Deus me deu um filho lindo, Deus me deu uma família linda que eu sei que eu não merecia. Mas Deus foi tão misericordioso comigo. E hoje o maior presente que eu tenho é a minha casa. Então não escute essas pessoas que dizem casamento não está com nada. Casamento é só para você sofrer. Casamento no namoro é muito bom, mas no casamento é muito ruim. Mentira do diabo. Porque para mim, o melhor namoro que começou foi depois que eu me casei. Eu namoro até hoje. E eu pretendo ficar assim o resto da minha vida em nome de Jesus. Então, moças, eu encorajo vocês hoje. Acreditem sim. Não tem príncipe encantado não, mas tem o príncipe que vem de Deus para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Em Isaías 43:2 diz assim, para animar o meu e o seu coração hoje: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para que promessa melhor do que essa? Isso conforta o seu coração nessa tarde? Você é vencedora. Você é guerreira de Deus. Seja Neemias do Senhor dentro da sua casa, na sua família. Amém, Jesus. Outra coisa, nós devemos nos ajuntar com pessoas que nos ajudem a construir e que nos ajudem a destruir aquilo que nós temos. Neemias se juntou com Esdras e se juntaram com pessoas ali que eram pessoas e homens e mulheres de Deus que foram encorajados por aqueles profetas, por aqueles homens de Deus a reconstruir aquela cidade. Mas existia ali também naquela cidade 2 inimigos que talvez eu e você enfrentamos todos os dias. Quem não tem um Sambalate, um Tobias aqui na sua vida? Queima esse Sambalate, queima, Deus. Neemias 4, versículo 1 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: quem fazem estes fracos judeus? Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhe-se-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Quando eu li isso aqui, Deus começou a falar no meu coração. Às vezes, os muros ali de Jerusalém foram reerguidos com pedras que haviam sido queimadas. Pedras queimadas em Jerusalém diz de pessoas, às vezes eu e você, que estamos tão destruídos por dentro, tão cansados, às vezes passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantas provações, por tantas provas, que as pessoas olham e falam: não vai dar em nada. Essa família aí não dá em nada, esse casamento já era, já foi, é um fracasso. Esses filhos não tem mais jeito, seu ministério não tem mais jeito, está acabado mesmo. Olha o tanto de coisa que você já passou. Mas eu quero te dizer que foram essas pedras queimadas, que Sambalate não dava nada por elas, que Neemias ergueu os muros de Jerusalém. Talvez hoje você se sinta assim, uma pedra queimada, quase destruída.
Mas o Espírito Santo de Deus hoje te diz: são essas pedras que vão reerguer os seus muros. São essas pedras que vão reerguer a sua casa. Oh, Jesus. Para Sambalate era apenas pedras queimadas. Mas para Neemias elas tinham o mesmo valor que uma pedra que estava intacta. Porque ele sabia que aquelas pedras iam ser edificadas, aqueles muros iam ser reedificados. As pedras queimadas falam de vidas que foram passadas pelo fogo. E que aos olhos de muitos pode não ter valor. Mas para Deus, assim como Neemias, elas podem reconstruir com a mesma força que as pedras originais. E quando a gente vai buscar na história, a gente vê os muros. Quando você vê foto dos muros, você vê que as pedras estão intactas. Aquelas pedras que aqueles inimigos olhavam e falavam: mas o que é isso? Eles vão usar pedras queimadas, mas não vai dar em nada. Deu certo. Deu certo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os asmonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Sambalate e Tobias aqui representam o inimigo das nossas vidas. Às vezes não só o diabo mesmo, mas inimigos, pessoas que são usadas pelo diabo para te afrontar. Enquanto você está aí pagando o seu preço, para ter santidade, para ter intimidade com Deus, para ter o teu ministério de volta, para ter a tua casa de volta, para ter o teu marido, o teu casamento, as pessoas estão ali prontas para te apontar e dizer: não vai dar em nada, você não tem força. Quem é você? Quem é você para querer almejar um ministério de pastorado? Quem é você para querer ser levita na casa de Deus? Quem é você para estar à frente de um ministério na igreja? Quem é você? Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos Sambalates e Tobias estão por aí, a tentar que nós não construamos os nossos muros. Eles estão prontos para ver uma brecha na sua vida e te apontar e dizer: aí, você tem uma brecha, você não pode mais. Mas a Bíblia diz que quando eles viram que todas as brechas estavam tapadas, eles se iraram. E mais para frente diz: e ligaram-se entre si todos, em Neemias 4:8, para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Como se não bastasse desmoralizar os profetas de Deus, eles queriam roubar os sonhos, eles queriam destruir as obras que eles tinham feito. Não deixe, minha querida, que pessoas que se aproximam de você roubem os sonhos que o Senhor Jesus plantou um dia no seu coração. Não deixe que pessoas zombem do teu Deus. Às vezes vão chegar em você e vão dizer: mas que Deus é esse que você diz que você vive, que você prega e te faz viver tantas coisas? Eu estava assistindo, eu acompanho aquela minissérie José, que está passando na Record. Até que enfim, eu acho que uma emissora está sendo usada por Deus para propagar a palavra de Deus. E eu assistindo, acho que foi quinta-feira, e eu falei: Deus, como José é um homem que tem tanto para nos ensinar. José era um homem que tinha tudo para dar errado, tudo para desistir de tudo, de todos. Foi humilhado, foi vendido como escravo, foi jogado no poço, foi parar lá no Egito, longe da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. Antes disso perdeu a sua mãe. No Egito foi escravo, foi acusado de ter se deitado com a mulher de Potifar, foi para a cadeia. Como se não bastasse o Egito, foi para a prisão. José tinha todos os motivos para se voltar contra Deus,
para abandonar a sua fé, para esquecer o seu Deus. O que José fez quando ele reencontrou os seus irmãos? Ele jogou na cara. Ele falou: tá vendo? O que vocês fizeram comigo? 20 anos aqui no Egito. Sem ver meu pai, sem ver vocês, sem ver meus sobrinhos. Não. José os honrou, os perdoou, os colocou em lugar de honra, deu tudo para eles. O que será que eu e você temos feito? Em situações muito menores. Por causa de ministério dentro da igreja, por causa de posição dentro da igreja, porque está sendo menos visto do que o outro, porque não está aparecendo mais do que o outro. Você tem emburrado, você tem pedido a sua fé, você tem blasfemado, você tem murmurado contra o seu Deus. Espere-se em José. O que Deus fez com ele por causa do coração que ele teve? José foi governador. José foi um dos homens mais respeitados ali pelo faraó, por Potifar. Tudo foi dado a ele, todos os poderes, tudo que ele quis ele teve, tudo que ele sonhou ele teve. Às vezes Deus nos faz passar por caminhos que nós não entendemos. Às vezes Deus nos manda para o Egito e a gente não entende o que a gente está fazendo ali naquele deserto, o que a gente está fazendo naquele lugar sem ninguém. Porque tem momentos da nossa vida que a gente fica assim sozinho. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmão, você não tem ninguém para se recorrer, porque ninguém pode te ajudar. É só o Senhor que pode te socorrer. Ao invés de você abrir a sua boca para murmurar, fale: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Me leva para onde o Senhor quer. E se Ele te fizer uma princesa, se Ele te fizer uma governadora, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus trilhou todos os meus passos para que eu chegasse aqui hoje. Deus forjou o meu caráter. Deus me ensinou. Deus me poupou. Você pode dar graças a Deus. Neemias 6,15: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul. Em 52 dias, Neemias conseguiu reerguer aqueles muros. Em poucos dias eles foram destruídos, mas ele levou 52 dias para reerguer os muros. Querida, às vezes você não vai reerguer de um dia para o outro. Às vezes você não vai reconstruir de um dia para o outro o que se perdeu de uma hora para outra, às vezes. Eu tenho que dizer, Deus está falando muito sobre isso. Seu marido pode até não querer você mais. As pessoas podem olhar e falar: o seu casamento não dá em nada mais. Separa, porque ele te traiu, ele já arrumou outra. Se você estiver disposta a pagar o preço pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, Deus pode reerguer esses muros. Eu não sei em quantos dias vão demorar, mas eu sei que eles vão ficar de pé. Não desista, não desista, não desista. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha, a sua força. Feche os seus olhos. Vamos ouvir essa música. Já foi cantada aqui, mas eu quero que você ouça. Que você, aonde você estiver, ore. E peça a Deus que você reconstrua o que precisa ser reconstruído hoje. Feche os seus olhos, querida. Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Amém, Deus.
Já determinei. O Espírito Santo de Deus, o Senhor é que convence, que constrange, que levanta, Deus. Muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. Diga isso, se você puder, levante e fale. Como Neemias eu hei de romper. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir, edificar os muros destruídos. Você pode ficar de pé no seu lugar? Meus milhas reconstruir. Levante as suas mãos. A boa mão do meu Senhor. Eu sei que eu vou conseguir. Vamos cantar essa música de novo? Fala, tenho muros para reconstruir, tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei no meu coração. Diga isso. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Amém. Eu não abro mão. Dessa obra eu não abro mão. Diga como Neemias. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Diga, eu sei que eu vou reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão, do meu Senhor. Amém. Quero orar com você. Eu quero convidar você que precisa disso hoje, urgente, mais do que tudo na sua vida. Você precisa de um encontro com o Mestre. Você que precisa de um encontro com o Senhor Jesus nessa tarde, que Ele te carregue nos braços, que Ele te carregue no colo, que Ele te ajude a reconstruir os seus muros. Vem aqui à frente. Não perca o seu tempo e vem aqui, vamos orar juntas. Vamos pedir a Deus misericórdia. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Que Ele te ajude hoje a reconstruir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi derrubado, tudo aquilo que o diabo tem tentado derrubar na sua vida, os seus sonhos, as suas promessas. A sua família é projeto de Deus, você é projeto de Deus. O diabo não pode te parar, os seus inimigos não vão te parar. Levante as suas mãos. Orem por elas, as pastoras. Unjam cada uma delas e declarem sobre elas a unção de Neemias. Que elas possam se levantar nas suas casas, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, que você seja profeta de Deus. Oh Jesus, aqui estão as minhas irmãs, ó Deus. Elas precisam do Senhor, que o Senhor as encontre nessa tarde. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está aqui nesse lugar e que o Senhor preparou este dia, marcou essa hora para encontrar a cada uma delas. Oh Espírito Santo de Deus, que Tu venhas agir, que Tu venhas mover, que Tu venhas falar. Entra em cada casa neste momento, eu te peço, eu te clamo, Jesus. Entra em cada família, em cada casamento. Que as portas desses lares sejam abertas para o Senhor entrar, ó Deus. Que o Senhor possa fazer milagres, possam operar sinais, possam ter maravilhas do Senhor.
Que as suas filhas sejam ungidas como mulheres sábias que edifiquem as suas casas. Que elas sejam cheias da tua presença, do teu Espírito Santo, Deus. Que haja paz dentro dos muros de cada uma. Que haja prosperidade nos nossos palácios, Deus. Que aonde nós colocamos os nossos pés e as nossas mãos, que haja prosperidade do Senhor. Que haja a bênção do Senhor. Que o Senhor possa trazer unção de cura nessa tarde. Que o Senhor possa curar corações, pedras que estão queimadas, vidas que estão se sentindo, ó Deus, sem ânimo, sem energia, sem força. Nessa tarde que o Senhor possa encontrar com cada uma e renovar as suas forças. Renove, Deus, que os teus sonhos sejam vivos no coração das suas filhas. Que o diabo não consiga tirar delas, ó Deus, a alegria de servir ao Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu clamo pelo teu milagre, pela tua bênção, pela tua proteção, Jesus. Que elas possam se erguer como profetas nas suas casas. Que elas sejam boca de Deus. Que elas sejam usadas pelo Senhor aonde elas estiverem. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quantos creem que vão sair daqui hoje renovadas as suas forças? Você vai reconstruir sim, vai dar certo sim, porque o Senhor Jesus está do seu lado. Amém? Voltem abençoadas para suas casas, levem a paz de Deus, leve a harmonia, leve a bênção, leve a prosperidade em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.